Olá, nações! Olá, Brasil! A minha saudação cristã a todos vós. Nesse momento eu quero prestar meu agradecimento à minha nação, ao povo do meu Brasil, que tem sido solidário comigo nesse projeto, né? Do Rio Grande do Sul até o Amazonas, Roraima, todos os estados da federação da minha nação brasileira têm se manifestado de forma carinhosa para com a minha pessoa. Então eu só tenho que agradecer, né? Pessoas evangélicas, pessoas livres pensadores, né? Simpatizantes, né? Que têm nos dado retorno, e isso muito nos alegra. E eu quero agradecer todos vocês da minha nação, do meu Brasil. Que Deus abençoe vocês ricamente. E também eu quero agradecer outras nações que se manifestaram também dando retorno para nós, e isso nos alegra saber que o Evangelho, através do nosso anúncio, está chegando a várias nações. Quero citar aqui Canadá, Inglaterra, o Haiti, Índia, Sudão, Marrocos, Camarões, Itália, Argentina, Venezuela, México. Então eu quero prestar meu agradecimento a todas essas nações. E creio que as outras nações que ainda não deram retorno para nós, também, com certeza, esse Evangelho, que é uma promessa de Deus, através de Jesus Cristo, quando Ele disse que quando o Evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Então isso será uma realidade. Isso está já acontecendo em todas as nações da Terra. Então eu quero convidar você para inscrever-se no meu canal no YouTube. Não esqueça de dar um like e acione o sino para que você receba o aviso sobre os nossos vídeos, amém? Graças a Deus por tudo. E nessa hora eu quero dizer para vocês que eu trouxe sobre o projeto Evangelho a Todas as Nações, que é o projeto que nasceu no coração de Deus, lá no céu, lá na administração, onde o Supremo Senhor, o nosso Deus, que criou os céus e a terra, manifestou esse desejo, esse projeto, enviou o seu Filho Jesus para se encarnar, se tornar humano, para poder conviver conosco e trazer essa mensagem que hoje nós vamos anunciar a você sobre sepultamento de pecado. Isso é algo que é só para quem crê, só para quem toma uma decisão para querer entrar no reino dos céus. Tá bom? Eu quero agora, vou fazer a leitura da palavra de Deus para que a gente entre nesse assunto, que é um assunto importante para quem toma decisão para entrar no reino dos céus. No Evangelho de São João, capítulo 1, do verso 19 até o verso 34, é um assunto interessante. Diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és tu? Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é
antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descendo do céu como pomba repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela revela aqui no versículo 33. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, né? Então, nós observamos nessa escritura que esse projeto de remissão de pecado, ele surgiu no coração de Deus, do Deus que criou os céus e a terra, lá em cima. Então, ele ordenou a Jesus, o seu filho amado, para vir trazer o projeto. E aqui, ele entrou, ele revelou este projeto, na verdade. Está revelado. Então, ele é o Filho de Deus. Ele não pecou, nunca praticou pecado. Mas ele veio para dar exemplo para os pecadores. Como Paulo escreveu: sedes imitadores de Deus como filhos amados. Então, nós temos que fazer essa imitação para que nós possamos herdar o reino dos céus, né? Então, Jesus, ele entrou na água. O batismo de sepultamento de pecado é necessário, como vocês sabem, que todo corpo de defunto, ele tem que ser sepultado 100%. Então, o batismo das águas, ele é um sepultamento de pecado. O corpo do pecador, ele terá que entrar 100% dentro da água, para que todo o seu corpo seja sepultado. Quando ele se levantar da água do batismo, na presença de Deus, ele é uma nova pessoa. O seu corpo de pecador foi enterrado, sepultado, e ele ressuscitou para viver em novidade de vida diante de Deus. Está escrito que, no Evangelho, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Então, o tempo do passado, que a pessoa viveu pecando, então esse passado é que é necessário que seja sepultado, né? A partir do dia que a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele passa a ser uma nova criatura. Mas existe um passado que é necessário que seja apagado. Então esse passado terá que ser sepultado. Esse corpo, né, quando aceitou Jesus, ele terá que ser sepultado para que quando ele sair da água, representa a ressurreição espiritual. Então ele é uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então foi isso que Jesus fez, né? Vamos ver aqui o que está escrito no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, a respeito desse assunto. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É no capítulo 1, verso 1. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, né, observamos que o projeto de Deus é que ele quer
que primeiramente os profetas de Deus, os homens de Deus, vá na frente, preparando o caminho do Senhor. O caminho do Senhor, ele percorre, né? Deus, ele percorre a terra hoje através de nós. Então nós, né, o ser humano, ele tem que passar por esse processo. Então, o profeta João, ele batizou nas águas numa preparação para que Jesus viesse e usasse essas pessoas para, né, andar através deles. Toda a comissão que Jesus mandava, primeiramente, ele organizava, ele instruía e dizia, olha, ide adiante e preparai o caminho e anunciai que o Senhor vem. Então a mesma coisa acontece através do batismo nas águas. Então é necessário que a pessoa faça uma reflexão na consciência e entenda que ele é um pecador, que ele precisa de remissão, né? Então ele tem que passar por esse processo. O corpo que tem que passar pelo processo do batismo, ele tem que entrar 100% nas águas, né? Assim que Jesus deu o exemplo, está escrito, né? Está escrito aqui, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, e toda a província da Judéia e o de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados, né? Então há uma confissão de pecado, tem que haver uma confissão de pecado pela pessoa que vai descer as águas batismais, reconhecer que ele é um pecador e que ele precisa sepultar os pecados para viver uma nova vida em Deus. Esse aí é o projeto de Deus. E Jesus, ele se deixou batizar. João Batista, ele disse, mas eu que careço ser a ti, e tu vens a mim? Ele disse, deixa que assim aconteça, para se cumprir toda a justiça. Ou seja, eu preciso ser o exemplo. Eu preciso dar o exemplo para as nações, que é necessário fazer assim como eu estou fazendo, né? Então, veja bem, nós vamos agora, esse aí é o batismo de Jesus, né? O batismo do exemplo. Então aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, é o batismo sobre a nossa pessoa, sobre o pecador. No capítulo 6, verso 3, diz assim, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado, né? Então, se você sepultar os seus pecados, você se torna justificado. Deus te justifica. Você, diante dele, é uma pessoa sem culpa, né? Esse aí é o projeto de Deus. Acredite, tome a sua decisão, né? Assim como Jesus, ele morreu fisicamente e ressuscitou, nós, através do batismo, somos sepultados e quando saímos das águas, vamos viver como se tivéssemos ressuscitado, assim como Jesus ressuscitou, e a nossa nova maneira de viver é como nova pessoa. Bem, então esse aí é um dos grandes projetos de Deus, né? Que Deus te abençoe, abençoe as nações da terra e receba essa mensagem que nasceu, que surgiu no coração de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.